Aí, Lucas capítulo 23, versículos 44 e 46. É a última parte de Jesus na terra. É quando ele estava se entregando como oferta agradável, como sacrifício agradável ao Senhor. É quando ele estava abrindo mão de tudo. Jesus estava abrindo e abriu mão, Anair, de tudo. E Ele não pede a gente para abrir mão de tudo, a gente pede para viver com tudo para Ele. Versículos 44 a 46. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até às 3 da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Amém. Assente-se. Talvez a gente não consiga se transformar, transferir a nossa mente para esse cenário. E pode deixar as crianças cantando, falando, não tem problema. Mas fica ligado naquilo que a palavra está dizendo. Nós talvez não vamos conseguir nos transferir para lá, para aquele momento, mas Jesus, ele se entregou, não por causa dele, por causa de mim e de você. E isso não é para pôr uma pressão sobre nós, é para pôr a importância que a nossa vida tem para Jesus Cristo. Ah, mas ele se entregou por todos, sim, por todos e por mim. Eu só tenho uma alternativa na minha vida e você só tem uma alternativa na sua vida. Chama-se Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você que na garupa, essa é uma decisão pessoal. Na garupa ou na carona, tem muitas pessoas indo para o inferno. Mas para o céu, para Jesus, só vai se você tomar essa decisão dentro de você. Tem muitos que estão sendo esmagados, estão sendo engodados, enganados, estão indo para o inferno de carona. Mas para o céu a gente vai quando a gente toma a decisão, Xará Carlos. E decide, eu vou seguir Jesus. E aí talvez você tenha que fazer uma oração imediatamente após isso. E pedir assim, meu irmão, Jesus me ajuda porque eu não sei nem como fazer para dar o primeiro passo. Mas não tem importância isso. Importa é você decidir por Jesus. Ele deu tudo, entregou tudo. E Ele pede que a gente viva para Ele com tudo que a gente tem. Lógico que não é para ter problema. Não quer dizer que não vai ter provação, que não vai ter dificuldade. Quem lavou roupa suja aí já? É fácil de lavar roupa suja? É fácil lavar uma calça jeans, uma calça de brim, como no meu tempo era brim, suja de graxa, suja de óleo. E nós estamos muitas vezes mais sujos do que uma calça com graxa, com óleo. E queremos que seja fácil para tirar o encardido. Não vai ser fácil para tirar, mas vai tirar, e Jesus consegue. Jesus entregou tudo, e eu quero ministrar hoje sobre a Bíblia, a Constituição do Reino. Eu não vou ser teórico, vou ser muito prático nisso. Eu ministrei em agosto sobre a Bíblia, é a Constituição do cristão. Alguém lembra? Você vai lembrar hoje, porque é bem parecido. Você quer o reino de Deus? Você quer estar com Cristo? Você tem que seguir a Constituição que Deus estabeleceu. Vou esclarecer um pouquinho mais. O que é liberdade? Liberdade é eu poder fazer o que eu quero? Se você pensa que é isso, você está enganado. Liberdade não é isso. Liberdade, o conceito do mais claro que eu entendi aqui, é extinção de todo elemento opressor e que seja ilegítimo. Isso é ser livre, não tem nada que te oprima e nada que seja injusto sobre você. O grau de independência legítimo que cada cidadão, cada povo, cada nação elege como valor supremo. Liberdade. É bonito isso.
Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Sempre a liberdade é perante algumas coisas. E a liberdade de um cristão, ela pode ser também liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver. Você pode ter liberdade física, liberdade de pensamento, liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, pode ter liberdade moral, pode ter liberdade de várias formas, mas liberdade sempre exige responsabilidade. Na Bíblia, liberdade significa ser libertado do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo, e não a ausência de limites ou a permissão para se fazer o que quer. Você tem liberdade de andar nesse país, dentro da lei do país. Os governos deveriam respeitar as constituições. A Constituição é feita para ser respeitada a nível federal, estadual e municipal. Mas se os homens não respeitam, eu quero dizer para você que no reino de Deus, ela é respeitada. E se a gente não cumprir aquilo que está sendo exigido, a gente não vai conseguir receber aquilo que está sendo prometido. Sempre é condicional. Deixa eu te falar outra coisa. O que é soberania? A gente diz que Deus é soberano, entrega a vida da gente para Ele. O que é soberania? É uma superioridade derivada de autoridade e poder. Na Bíblia, refere-se ao poder supremo, à autoridade absoluta, controle total sobre toda a criação, a história e todos os eventos. Deus é soberano, não faz concessão, porque a gente pensa aqui em Cafelândia que é diferente, não vai abrir exceção, Ele é soberano. A Constituição dele não tem negociação, não tem Senado, não tem Câmara, não tem ministro, não tem. O que é Constituição? É um conjunto de elementos que constituem algo. É uma norma que trata da elaboração das outras leis, como devem ser feitas, como devem ser respeitadas, e do conteúdo mínimo que essas normas devem ter. Define direitos e deveres, disciplina e funcionamento de tudo. A Bíblia tem o funcionamento para tudo. Essa é a Constituição do Reino de Deus. Você quer o Reino de Deus na tua vida? Eu quero. Quer na sua família? Vamos ter que andar na aliança dele, naquilo que está escrito na palavra. Mas é que essa igreja diz que aqui o cabelo tem que ter 15 centímetros. Amados, não vai funcionar esse negócio. Tem coisas que são boas para o convívio. É bom ter ar-condicionado? É bom para o convívio. Tem custo, mas é bom. É bom ter uma cadeira que dá para escorar os braços? É bom, mas ela é mais cara do que a que não tem. Tudo tem um preço. É bom ter as coisas, mas tem um preço. Cada coisa tem um preço. O que significa aliança? Eu vou falar mais dois significados, e daí eu vou ministrar a palavra que está proposta. Aliança é a celebração de um compromisso, um vínculo duradouro, a união entre duas pessoas, entre duas partes, um pacto de intimidade, de eternidade. O símbolo dela, sem início e sem fim, representa isso mesmo, sem início e sem fim. Na Bíblia significa um pacto ou acordo solene e profundo entre Deus e os seres humanos, um compromisso mútuo de fidelidade, de amor e de obediência. Então, deixa eu dizer para você assim, nós vamos uma cerimônia de ceia hoje, não vamos ser hipócritas, não vamos vir aqui fazer um espetáculo, alguma coisa só para os outros ver, ou para aliviar nossa consciência. Tem que ser algo de verdade, tem que ter algo que seja do âmago do nosso ser. Ah, mas a minha condição é ruim. Não é a sua condição, é a sua decisão que define. Jesus sabe a pior condição humana, Ele conhece os piores sentimentos humanos, Ele conhece, inclusive de ser traído por quem vive com Ele. Ele conhece essa condição, toda a condição Ele conhece. Oração. Nós temos um problema com oração. Porque oração, no latim, orar significa falar, dizer ou pronunciar uma prece,
também expressa o ato de falar com uma divindade. E com a influência cristã, é o ato de eu falar com Deus. Isso no latim, e nós somos latinos, nós aprendemos por esse conceito. Orar no grego significa invocar, pedir ou suplicar. Mas deixa eu dizer o que significa orar no hebraico, que é onde começou a oração. É lá que começou a oração. É lá com os hebreus, com o povo de Deus. E lá diz que orar significa julgar ou avaliar a si mesmo. Uma reflexão profunda sobre a própria conduta, buscando um alinhamento com os padrões divinos e com o coração de Deus, buscando uma conexão íntima com o Criador. Fala de relacionamento. Oração não é só pedir. Aliás, oração não é pedir, isso foi transferido, com o tempo foi sendo distorcido. Oração é eu me apresentar diante de Deus, e eu preciso de um relacionamento contigo. O que falta na minha vida? O que eu posso fazer para ajustar isso? Então eu espero que a gente vá a esta ceia com esse modelo de oração, de examinar a si mesmo e pedir: Jesus, pode faltar muita coisa para essa denominação, pode faltar muita coisa para essa comunidade, para essa igreja, a gente chama igreja, mas é uma comunidade de fé, pode faltar muita coisa para os líderes, Senhor, eu até sei coisas que faltam para os meus parentes, para os meus vizinhos, mas Senhor, eu quero, o que falta para mim? Qual é a parte que eu preciso fazer para que a tua bênção chegue até a minha vida e a minha casa? Eu penso que eu preciso de um emprego diferente, eu penso que eu preciso de um salário maior. O que o Senhor pensa que eu preciso, Pai? Na Constituição do Reino de Deus, fala que nós não temos problema, nós temos pecados. E que quando a gente tira os pecados, os problemas desaparecem. A nossa natureza foi contaminada pelo pecado, e ela só pode diminuir se a natureza em Deus crescer. Sabe aquelas vontades ruins que a gente tem? Quando a presença do Senhor for maior, essas vontades vão diminuir. Mas enquanto a gente não encher da presença de Deus, elas vão sempre crescer dentro de nós. Porque essa natureza está contaminada pelo pecado. É assim que está definido. Em Mateus capítulo 3, no versículo 1 ao 3, João Batista pregou para as pessoas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas reconheceram, ele dizia, no 1, por favor, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Deixa eu ver aqui. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo meio do profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Amém. Antes das pessoas se arrependerem, elas reconheciam que João era um profeta de Deus. Elas reconheciam que Deus estava falando, e aí elas se arrependiam. E quando elas iam para se batizar, João disse para eles: olha, vocês produzam frutos que sejam dignos desse arrependimento. Ou seja, vocês confessem, vocês consertem, vocês tomem uma posição de cristão. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. O arrependimento é a porta de entrada do coração e para o reino de Deus. A gente precisa entrar por ela, não tem nenhum outro jeito de entrar. Você pode estar cheio de dons do Espírito, mas precisa de arrependimento. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz que de todos os dons que existem, nós vamos falar sábado que vem sobre dons, e vamos ver os dons que nós temos. Estes 3 aqui têm que estar presentes.
A fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amados, sem amor não tem jeito, mas o poder do amor está na renúncia. E agora, é 5 minutos que, se você prestar atenção, a sua vida vai mudar de direção. O poder do amor está na renúncia. O poder do amor não dá, vem para mim. Nunca foi assim. Jesus se entregou, diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele renunciou a uma posição no céu e na terra, renunciou à glória dos homens, porque ele precisava fazer isso para que nós pudéssemos viver com ele. Ele morreu por nós, para que a gente pudesse viver com ele. E a gente não consegue entregar o coração, não consegue se arrepender, não consegue entregar o tempo, não consegue entregar os dízimos, não consegue entregar nada para o outro, é só para a gente. Não vai funcionar nunca. Se a gente não renunciar a esse egoísmo, esse orgulho, isso que está dentro da gente, essa natureza maligna, contaminada, não vai acontecer o reino de Deus na nossa vida. O tempo da sua vida é dele? Ele é o Senhor da sua vida? Aquilo que diz respeito a Jesus Cristo e diz respeito ao corpo de Cristo é prioridade na sua vida? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, por favor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Deixa esse versículo na tela um pouquinho. Quando está falando aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eu não vou discutir aqui se você precisa decidir por Jesus, ou se Jesus já decidiu que você vai ser salvo, não vou entrar nessa discussão teológica, tenho argumentos para entrar, mas isso não vai ser problema, isso só é problema para discutir. Eu quero dizer que para você assumir a função de cristão, tem que assumir a Constituição. Para um deputado, para um prefeito, para um senador, para um governador assumir, ele tem que ir lá jurar respeitar a Constituição. A gente está sabendo, por muitas ações, que muitas vezes não respeitam, não é verdade? Mas é um problema dele, ele jura que vai respeitar. Pois bem, no reino dos céus, não tem jurar que vai respeitar e na prática não respeitar. Não vai funcionar. Nós vamos ler na palavra isso. Você só assume se você renuncia à tua posição anterior. Você só assume um cargo, uma função como cristão, se você renunciar à tua posição no mundo. E eu vou direto para lá. Renúncia, obediência e santidade. São as 3 pré-condições para a gente ter aliança com Jesus. Quando nós renovarmos a ceia hoje, nesses 3 quesitos, renúncia, obediência e santidade. Se tiver problema, conserta, senão não ceia. A ceia não é da denominação, ela não é minha. Ai de mim, tocar na ceia do Senhor, ou naqueles que entregaram o coração verdadeiramente, mas eu preciso alertar, não brinca com isso, porque isso é sério. A gente muitas vezes brinca com algumas situações, e faz brincadeiras para ter alegria, e chora algumas vezes, mas não tem nada de emoção, é coisa séria, é céu e inferno. Santidade, obediência e renúncia. Você vai poder se examinar um pouquinho mais. O reino de Deus, ele é por dentro da gente, por isso que tem que ser a gente que tem que se examinar. Mas o pastor vai me proibir de tomar ceia? Não vou. Mas eu vou dizer para você que se você tomar em pecado, está comprando a passagem para o inferno. E se você se arrepender dos piores pecados que tem, passagem anulada, encaminhada para o céu. Muda de direção. Isso é a graça de Deus, mas a decisão é sua.
Você precisa tomar, eu preciso tomar essa decisão. 1 João capítulo 1, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor, vai se examinando, nós já vamos para a ceia, daqui a pouquinho vamos orar e vamos para a ceia. 1 João do 1, do 15 ao 17, Jesus, vamos para o 1 João 2,16, que esse eu acho que eu errei a anotação, 15 e 16, aliás, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo, então não adianta, tá? A Bíblia é muito clara sobre isso, a gente não pode servir ao mamão, às riquezas, às soberbas da vida e a Deus. Agora, se Deus quiser que você se torne prefeito da cidade, um homem muito próspero, uma família muito próspera, Deus vai fazer isso. Agora, se Ele não planejou isso, o que adianta você querer fazer isso? As pessoas se batem tentando conquistar as coisas, em vez de se direcionarem para obedecer a Deus, porque aí Ele coloca onde Ele projetou. Não adianta tentar ir para o lado que você não está feito para ser. Não vai resolver, vai perder tempo, dinheiro, tempo de vida, esforço. 1 João capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim, agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3, do versículo 1 João 3, 1 ao 10. Prestem atenção nisso, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem conheceu. Nós vamos para o 7 agora. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça, assim como ele é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amados, vou ler mais outro versículo, mas presta muita atenção, com quem você anda, onde você anda, e que frutos as pessoas que você anda estão dando. Deus dá discernimento para a gente entender se é de Deus ou é do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amados, eu não sei o que isso quer dizer no seu coração, mas a gente tem que tomar uma decisão de que lado a gente está. Não tem dois lugares no mundo, aliás, só tem dois lugares no mundo, não tem três lugares, não tem purgatório, não tem lugar neutro, ou é de Deus, ou está sob o comando do diabo. Ah, mas o mundo aí o mundo aí tão somente na direção do maligno. O único lugar para estar no reino de Deus é embaixo da sua mão poderosa, através do corpo de Cristo, que é a igreja.
Não é a denominação religiosa, tem algumas denominações religiosas, infelizmente, e isso está gravado, mas infelizmente servem ao outro lado. Infelizmente. Mas a palavra e aqueles que primam pela palavra, e aqueles que ensinam a palavra servem a Deus. Nós temos que escolher, só tem dois lados, não tem muro, gente. Isso é invenção de homens, ou a gente tem que decidir, vir para a ceia e decidir de que lado a gente está. Não é a nossa condição, é a nossa decisão. Tem muitas pessoas que estão esperando o futuro melhorar. Deixa eu dizer para você, o futuro vai melhorar se hoje a gente decidir o lado que a gente estiver. Senão ele só vai piorar e só vai enrolar as pessoas. Capítulo 4, versículos 7 ao 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, nós vamos conseguir por causa dele, mas tem que estar nele, senão não vai conseguir. A religião, as pessoas, os relacionamentos não vão sustentar, o único que vai sustentar é Jesus. Nisso consiste o amor, não em que nós já tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é o esforço que eu preciso fazer para mostrar para Deus que eu sou dele? Será que tem algo a mais que eu preciso fazer? Nós vamos concluir a mensagem e nós vamos fazer uma oração. E eu vou ler a oração que eu vou fazer antes, para que a gente possa consertar isso, depois nós vamos à ceia. Já estamos no final. Será que eu posso corresponder ao amor de Deus com renúncia, santidade e obediência? Claro que nós podemos. Nós podemos não ter a condição, mas se a gente decidir, ele vai dar a condição. Eu vou fazer uma oração agora e hoje ninguém vai impor as mãos sobre ninguém aqui hoje, nem eu vou impor as mãos. Mas aqueles que forem se consertar vão vir na frente, depois que precisarem se consertar, e vão se apresentar diante de Deus, e eu vou colocar um óleo, um pouquinho de óleo só um pouquinho de óleo, na testa, no cabelo, para marcar isso. É uma forma de expressão de que somos corpo de Cristo, estamos abençoando, mas é a atitude interior do coração daqueles que precisam se consertar em algumas situações que o Senhor trouxe para que eu possa expor a igreja. Tem pessoas que nunca renunciaram a si mesmas, querem colocar o reino de Deus junto com você, junto comigo. Não vai funcionar. Que pensam que para assumir a constituição do reino de Deus, podem colocar junto com o que a gente pensa. Nunca se decidiram. Entendem que é bom, mas continuam fazendo do seu próprio jeito. Deus está pedindo para você, está dando a oportunidade para você nessa noite se consertar com Ele. Tem pessoas que mantêm segredos, pecados ocultos, pecados escondidos, que não se arrependem, não confessam, não assumem que estão errados, não aceitam ajuda, são donos da verdade, e por isso que não são curados. Mas Deus tem cura nessa noite. Tem pessoas que não obedecem o que a palavra estabelece por medo, vergonha dos outros, porque estão dominados por uma cultura egoísta, por uma cultura dos ensinamentos desse mundo, têm uma vida de solidão interior, se sentem sozinhos, porque não têm o Espírito de Deus. Tem pessoas que não se envolvem com o corpo de Cristo e com as pessoas, porque foram enganadas, machucadas, são arredias, são frustradas, buscam solução em outras questões, têm esperança em outras coisas que não no Senhor. Não vai funcionar. Tem pessoas que estão conscientes de que precisam pedir perdão a Deus, consertar as suas ações e as suas reações e agir conforme o que determina essa Constituição aqui. E estão esperando o dia certo. Eu quero dizer para você que o dia certo chegou, é hoje. Vai ficar um louvor tocando, quero pedir para você ficar em pé.